primeira vez, você não tem seu filho. Para que o Senhor minha palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês devem conhecer, em nome de Jesus, é Davi dando um conselho para seu filho, para o seu sucessor, para comandar o reino de Israel. Ele dá um conselho para Salomão seguir os passos dele, que o Senhor ia ser com ele todos os dias da sua vida. E mais à frente nós vamos ver que Deus confia o mesmo conselho que Davi deu para Salomão. Davi deu um conselho para Salomão e Davi parte. Davi morre. E Salomão assume o trono de Israel. Senta no trono, assume o trono. E as promessas que Deus tinha prometido a Davi sobre o seu filho Salomão foi se cumprir. Deus estabeleceu o reino a Salomão. Deus deu tudo que Salomão queria. Deus deu sabedoria, Deus deu discernimento, Deus deu capacidade, Deus deu vitória, Deus deu todas as coisas que ele necessitava para comandar aquele povo e para comandar aquele reino. E tudo estava na mão de Salomão. Tudo estava maravilhosamente perfeito, porque ele estava abençoado com a bênção de seu pai e com a bênção de Deus, nosso Criador. Ele estava caminhando, construindo o templo para o Senhor nosso Deus. E foi construindo tudo maravilhosamente perfeito, fazendo as coisas de Deus, abençoando ele. Deus deu as instruções como era para ele fazer, e ele ia fazendo tudo certinho. Ia conversando com o Senhor, ia orando, ia buscando, ia vencendo guerras, ia vencendo luta, ia vencendo, ia sendo vitorioso. E Deus falava com ele, Deus conversava com ele. E ele continuava vitorioso. Como nós, irmãos, como eu falei no começo, como você acordou? Hoje em dia é muito difícil, irmão, um homem acordar e agradecer a Deus. Ele acorda e fazer as tarefas do dia, do mundo que nós vivemos. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, as primeiras coisas que eu fazia não era ler a Bíblia, não era agradecer a Deus. As primeiras coisas que eu fazia era correr e fazer algo que era do meu interesse, que vinha beneficiar a mim, não a Deus. Eu fazia as coisas pensando em mim, pensando na minha família. Eu não agradecia a Deus, eu vinha agradecer a Deus 2 dias depois, 3 dias depois. Eu não agradecia a Deus por ter me acordado naquele momento, por ter me dado a vitória naquele dia. Que permitir eu acordar, porque muitos dormem e não acordam mais. E Ele permitiu nos acordar nesse dia, para nós ouvir essa instrução que Ele está nos dando. Deus nos dá a vida, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá saúde, Deus nos dá força, Deus nos capacita todos os dias, irmão, para nós estarmos aqui, assim como Ele fez com Salomão. Ele capacitou Salomão, Ele deu sabedoria para Salomão, e Salomão ia trilhando o caminho, fez maravilhas, fez um templo maravilhoso para o Senhor, nosso Deus, um templo tudo de ouro, tudo maravilhoso, e o Senhor com ele, e o Senhor caminhando com ele, e dando as instruções para ele. No capítulo 8, capítulo 9, versículo 4, Deus repete o que Davi falava com ele: se tu andares perante a mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade para fazeres, segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino
sobre Israel, para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardar os meus mandamentos e os meus estatutos que vós tendes proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrados perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe de mim a presença de Israel, será provérbio e montejo entre todos os povos. Deus confirmou o que Davi tinha falado para Salomão, e Deus avisou Salomão que não era para ele servir outros deuses. Assim somos nós, irmão. Deus nos avisa: eu vou te abençoar, eu vou te dar a bênção, eu vou te dar o que tu quer, mas me segue, segue os meus caminhos, segue os meus passos, que eu serei contigo até o último dia da sua vida nesta terra. Mas o que acontece conosco, irmão? O que aconteceu com Salomão? Nós temos todas as riquezas que Deus nos abençoou. Nós pedimos cura, Ele nos cura. Nós pedimos uma casa, Ele nos dá uma casa. Nós pedimos um trabalho, Ele nos dá um trabalho. Nós pedimos um carro, Ele nos dá um carro. Nós pedimos e Ele nos abençoa. Mas aí vem o nosso erro. O que aconteceu com Salomão? Ele se prostrou a outros deuses. Ele servia a outros deuses. E Deus se irou contra Salomão. Deus levantou inimigos para destruir Salomão, e destruiu o reino de Israel. E a descendência de Salomão não puder mais sentar naquele trono, porque ele foi desobediente. Deus avisou, Davi avisou: segue a Deus, que Ele vai contigo até o último dia da sua vida, e a tua descendência permanecerá para sempre no reino de Israel. Mas Salomão fez tudo ao contrário. Ele estava com uma bênção, ele estava com uma riqueza, ele estava com um tempo no espírito, ele estava com tudo nas suas mãos. Mas aí vem o que? A ganância, vem a avareza, vem a prostituição, vem a idolatria, vem tudo que corrompe o homem. E ele se entregou, se corrompeu, ele se entregou para as idolatrias, ele se entregou para as mulheres. E Deus se entregou com Salomão, porque Deus não quebra as promessas. Ele cumpriu na vida de Salomão, ele cumpriu o que ele tinha prometido a Davi. Mas só que Salomão não seguiu os passos de Deus, ele seguiu o seu próprio entendimento, a sua própria ganância, e a ira de Deus veio sobre Salomão. E Deus levanta inimigo contra Salomão, e Deus levanta pessoas para destruir o reino de Salomão. Mesmo assim, Salomão não quis. Ele preferiu servir os deuses falsos. Assim somos nós, irmão. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou com uma vida maravilhosa. E muitas vezes nós olhamos para as coisas do mundo. As coisas que Deus nos deu, nós esquecemos. As bênçãos que Deus nos deu, nós esquecemos. Deus deu tudo para Salomão. Deus falou com Salomão. Deus conversou com Salomão. Mas mesmo assim, ele preferiu se prostrar a deuses falsos, preferiu se prostituir, de que ficar fielmente servindo a Deus. Assim somos nós, irmãos. Nós pedimos e Deus nos abençoou. Mas nessa noite, irmão, peça a você. O que Deus vai entregar para você na sua mão, não esqueça. Só por um momento difícil, só por um momento de tribulação, de turbulência que vai acontecer na sua vida, não esqueça das maravilhas que Deus fez no passado. Ele vai continuar fazendo, basta você ser fiel a Deus. Porque Deus, Ele é amor, Ele nos ama, Ele é maravilhoso, mas Ele é justíssimo. Ele prometeu a Davi que ele ia cuidar de Salomão se Salomão fosse fiel, mas Salomão quebrou o acordo e serviu outros deuses. E Deus se irou contra Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, ele fala: levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomeu. Ele levantou um adversário contra Salomão, irmão. Tu acha que Deus não vai permitir que um adversário venha contra nós se nós desfizermos das coisas que Deus fez na nossa vida? Vai.
Mas o que depende de nós? Guardar o nosso espírito, guardar a nossa alma, guardar a nossa integridade, guardar a nossa fé. Se o inimigo se levantar contra essa carne, essa carne não vale nada, essa carne é boa, essa carne não presta para nada. Mas o Espírito que habita dentro de nós, ele é fiel. Essa carne nos deixa fracos. Essa carne fala para nós desistir. Essa carne fala para nós largar o nosso Deus. Essa carne faz tudo para nós largar o nosso Deus. Mas o Espírito que habita dentro de nós fala: não desista, eu estou contigo. Olhe para Jó, Jó estava podre, Jó estava cheio de ferida, Jó estava desgraçado. A carne dele não prestava para nada, mas o Espírito dele estava guardado. Ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus que o milagre ia acontecer. Assim somos nós, a nossa carne não presta para nada, não vale de nada, mas o que tem dentro de nós vale mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo. Então, meu irmão, olhe para você e peça: não seja igual a Salomão, mas sim igual a Jó. A tua carne não presta, a tua carne está podre, mas o teu espírito está guardado na presença de Deus, na glória de Deus. Tudo está dando errado, nada não presta, mas o teu espírito está com Deus. Se você está caminhando triste, é a tua carne. Se você está caminhando com doença, é a tua carne. Mas guarde o teu espírito, porque ele é importante para o Senhor. Continuando, 1 Reis 8, 57. O Senhor Deus, olha que Salomão fala, antes dele servir, dele se prostrar a deuses falsos. Ele conhece, ele sabe que Deus é maravilhoso, que Deus conduziu seu pai, que Deus deu vitória para eles. Assim nós também conhecemos que Deus nos dá vitória, que Deus nos restitui o que perdemos, que Deus nos concede a saúde. Assim Salomão sabia. No 57, o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Ele fala para Deus não nos desamparar. Assim somos muitas vezes nós. Nós estamos enfermos, nós estamos passando por uma dificuldade e nós pedimos: Senhor, não me desampare, por favor. Esteja comigo, meu Pai. E Deus, o que ele faz? Ele nos cura, ele não nos desampara. Ele não desamparou o Salomão, mas Salomão que fez ao contrário. Salomão que abandonou a Deus e serviu a deuses falsos, deuses que não valiam de nada, que não presta para nada. Se seduziu pelas mulheres e por deuses falsos, e o nosso Deus permanecia no mesmo lugar, fazendo os milagres, curando, dando liberdade. No 58, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Salomão sabia dos antepassados, dos pais. Nós sabemos dos nossos antepassados, sabemos de Moisés, sabemos de Davi, sabemos de Abraão, sabemos de Noé, sabemos de José, sabemos de Israel, sabemos de todos eles. Mas mesmo assim, irmão, nós erramos, nós falhamos. Mas graças a Deus, nós temos alguém agora que intercede, que nos perdoa, que nos dá mais uma chance. Vai, meu filho, eu te perdoo, eu te dou mais uma chance. Ele, o nome que está acima de tudo. Jesus Cristo, o Salvador e consumidor da nossa fé. Ele nos cura, Ele nos salva. E Salomão sabia de tudo, irmão, mas ele não quis. E nós devemos permanecer seguindo a Jesus, porque nossa vitória é certa, irmão. Nossa vitória não é errada, a nossa vitória é certa. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Se a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, por que nós entristecemos a carne? Mas o Espírito é vencedor. A carne pode cair, mas o Espírito te vai levantar. A carne te joga, mas o Espírito te restaura, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. 59. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo, Israel,
a cada qual no seu dia. Ele pede ao Senhor, ele fala com o Senhor, ele entrega ao Senhor, ele fala que devemos buscar o Senhor de dia e de noite, todos os dias. Mas aí vem a atenção do mundo, irmão, e tira a nossa atenção da palavra, da leitura, da oração. Quem sabe Salomão vinha conversando com Deus, orando, buscando, falando com o Senhor, e as mulheres chamaram a atenção de Salomão. As mulheres viram de Salomão, e as mulheres eram bonitas, e aquilo tirou a concentração de Salomão da palavra. O que nos tira da concentração da palavra hoje no mundo? Muitas coisas, irmão. Não são mulheres, várias coisas nos tira a concentração do mundo. Mas aquele que permanece fiel receberá a coroa da vida. Aquele que permanece fiel. Se Salomão permanece fiel, o reino dele ia ser para sempre, a sua descendência ia ser para sempre. E a nossa descendência depende de nós servir a Deus, ser fiel a Deus, que a nossa coroa da vida é morar com Ele para todo sempre. Aleluia, Senhor. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, que não há outro. E seja o nosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje. Como nós vamos guardar os mandamentos do Senhor? Era tão difícil, mas só que ele falava diretamente com Deus, e para ele era fácil. Assim como Noé, assim como todos aqueles que conversavam com o Senhor, era fácil falar com o Senhor e guardar. Hoje nós temos Jesus, que é mais fácil ainda, irmão. Jesus nos ensina, nos dá as instruções. Ama o seu inimigo, ama o seu próximo, ame aquele que te odeia, ame a todos por igual, porque grande será a tua vitória. Grande será a sua vitória, meu irmão. Então o que eu falo? Não faça igual Salomão, mas faça igual Abraão, faça igual José, faça igual Jesus, faça igual Paulo, faça igual discípulos. Viva na presença do Senhor, porque é maravilhoso, irmãos. Ontem eu passei um dia triste. Eu passei um dia triste ontem, afadigado, preocupado, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei em casa à noite, se eu não fosse ler a palavra, eu ia ficar mais triste ainda. Mas no momento que eu abro a palavra, irmão, eu leio a palavra, dobro o meu joelho, o meu coração palpita, e o Senhor fala comigo. Ele fala conosco, Ele fala: por que tu está triste? Por que tu está preocupado? Eu não sou contigo. Eu vivo contigo todos os dias, e por que tu está reclamando? Apenas ore e leia a palavra, que eu vou falar contigo todos os dias. E a alegria vem, a alegria flui. O nosso eu é fazer igual Salomão, ficar triste, ver os banquetes do mundo e esquecer de ler a palavra, e esquecer de orar, e esquecer de buscar. Salomão edificou e idolatrou outros deuses, e foi visto mal aos olhos do Senhor. Se eu chego em casa e coloco um pedaço de barro lá para me adorar, Deus, se essa é verdade, não. Eu estou servindo a Ele, para que eu vou pegar um barro, colocar Ele para me idolatrar. Eu sirvo a Deus, você serve a Deus, busca Ele, acredite nele, confie nele, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus que enche o nosso coração, que nos purifica e nos guarda. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós esperaremos nele, ou você esperará no homem? Espere no Senhor. As misericórdias dele são maravilosas. Como eu falei, ele nos faz acordar. Novas são cada manhã, é a tua fidelidade. Nós dormimos tristes e acordamos felizes. Nós acordamos doentes e acordamos sarados, porque nós confiamos no Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor, nada disso vai acontecer, nada disso vai valer a pena. Nós vamos ser derrotados, vamos ser inflamados pelo inimigo. Mas se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor, nós seremos mais do que vitoriosos. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é escudo a todos que nele confiam.
Basta nos acreditar no Senhor, que Ele está conosco todo dia da nossa vida. E o rei de todo Israel, com ele oferece um sacrifício diferente à face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico, que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Sim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Salomão tinha recebido tudo. Ele estava com a vitória. Ele estava com a vitória lá no teto, lá em cima mesmo. Ele ofereceu para o Senhor um sacrifício. E hoje nosso sacrifício é apenas dobrar nosso joelho e agradecer a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Hoje nós não precisamos sacrificar nada como Salomão fez. Salomão viu todas as coisas, Deus fazendo tudo. Ele sacrificou para agradecer ao Senhor. Assim, nós vamos dobrar nossos joelhos e agradecer, pedir perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, mas de coração. E Ele perdoará a cada um de nós. E Ele nos uma nova oportunidade para nós. Mas Salomão fez tudo isso, mas no final ele perdeu tudo. Porque a palavra de Salomão está na Bíblia para dar exemplo para nós, para dar exemplo para cada um de nós. Salomão foi um homem sábio. Salomão foi um homem que tinha muita capacidade de discernir as coisas, mas ele falhou. Ele não foi fiel até o fim. E nós estamos aqui nessa terra para ser fiel até o fim, para nós receber a coroa da vida, irmão. Você que vai morar no céu, seja fiel até o fim, para você não perder a sua coroa. A sua salvação depende de você mesmo. A salvação de Salomão dependia dele. Mas Deus está nos dando um exemplo aqui. Deus deu todas as coisas para ele, deu a vitória. Assim Ele dará a vitória para você. Assim você vai ser vitorioso. Você vai sair daqui com essa palavra. Você vai sair daqui entendendo que Deus te dá tudo. Mas quando Ele te entregar na tua mão o que você almeja, irmão, seja uma cura, seja alguma coisa na sua família, seja um emprego, quando Ele entregar, não esqueça de Deus. Não esqueça de orar. Não esqueça de buscar nosso Deus. Deus gosta de ouvir nossa oração. Deus gosta de ouvir nossas petições, irmãos. Ele atende. Ele sabia tudo que Salomão ia fazer, mesmo assim Ele abençoou Salomão. Ele sabe tudo que nós vamos fazer, mesmo assim Ele nos abençoa. Que Deus é esse? É o Deus misericordioso. É o Deus de Jó. É o Deus de Abraão. É o Deus de José. É o Deus de Jesus. É o Deus de Paulo. É o nosso Deus. O Deus que deu seu Filho para nos salvar, irmão. Se Ele deu o Filho dele para nos salvar, que amor incondicional é esse? Ninguém explica. Ninguém nunca vai explicar como o nosso Deus nos ama tanto. Como Deus amou tanto Salomão. Mas Salomão preferiu outros deuses. Então que você prefira amar a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima da sua família, acima dos seus filhos, acima da sua casa, acima do seu pastor. Ame a Deus acima de qualquer coisa, porque Deus será contigo todos os dias da sua vida. E você será mais do que vitorioso, irmão. Não ame primeiro o seu pastor. Ame primeiro a Deus. Ele é o centro de tudo. Ele é o poder de tudo. Ele é o poderoso, Ele é o rei, Ele está ao seu trono, Ele está aqui, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Mas na verdade habitarei Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volte, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti. Salomão pedindo para Deus ouvir a oração dele, e Deus ouviu. Deus ouviu, assim você, irmão. A primeira coisa que você acordar, se você não está fazendo isso, abra os seus olhos, fale com Deus, que Ele vai ouvir a tua oração. Senhor, hoje eu acordei, hoje eu quero ser mais do que vitorioso. A tua palavra nos respalda disso. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos.
vitoriosos porque Deus nos amou. Então, se Ele nos amou, agradeça a Deus no primeiro momento do seu abrir de olhos. Não esqueça disso, não faça isso, por favor. Abra os seus olhos e agradeça a Deus. Porque no momento que você está agradecendo a Deus, vai que Jesus volta e Jesus fez o agradecimento a Ele naquele momento. Olha que maravilhoso, irmão. Você dobrou seu joelho logo 6 da manhã, onde você acordou, abriu seus olhos, Senhor, obrigado. E você vê o nosso Jesus vindo sobre a nuvem. Que maravilhoso é isso, irmão. Você não estava descuidado, você estava orando, você estava vigiando, você estava agradecendo e você viu Deus. Você vai ver Deus vindo sobre a nuvem. Que maravilhoso isso. Então que você seja fiel a Deus todos os dias da sua vida. Nós vamos errar assim, nós vamos falhar porque somos pecadores, com certeza. Nós vamos errar não por idolatria, mas sim por erro da nossa carne. Mas Jesus, aquele que morreu por nós, vai nos perdoar. Assim como Ele nos perdoou e nos trouxe aqui neste culto, nessa quinta-feira da vitória, quando nós estamos falando do Senhor, quando nós estamos entregando ao Senhor a nossa vida, entregando tudo para Ele, entregue tudo para o Senhor. Busque primeiro o reino do céu e as demais coisas Ele vai apresentar. As coisas maravilhosas que nós pedimos ao Senhor, Ele vai apresentar na nossa vida, irmão. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todas as cabeças dos chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi a Sião. Interessante que nessa época tinha a arca, né? A presença do Senhor. Mas hoje nós temos Jesus. Nós temos Jesus para nós ir para o trabalho, para nós ir para a igreja, para nós tomar café, para nós almoçar. Nós temos Jesus a todo tempo conosco. A presença de Jesus conosco é verdadeira. Todo tempo Ele está conosco, indo para um lado e para o outro, nos dando livramento, nos protegendo, nos guardando, irmão. Então que você seja fiel ao Senhor, que você seja fiel, assim como foi dito aqui no povo, seja fiel no mundo. Seja fiel na doença, seja fiel na tristeza, seja fiel na angústia, mas seja fiel ao Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu convido os irmãos a ficar de pé, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra de Salomão seja guardada no coração de vocês. Salomão foi vitorioso. Salomão teve vitórias. Salomão teve riqueza. Salomão teve tudo que um homem precisa. Ele tinha a presença de Deus, que era o mais importante. Ele falava com Deus. Ele vivia na presença de Deus, porque ele seguia o passo do seu pai Davi. E que essa palavra nos dê ensinamento de que nós somos vitoriosos, sim, mas sendo fiel a Deus. Deus nos dá a vitória, mas também Ele retém a vitória. Ele pode reter a vitória sobre nossas vidas. Ele pode fazer nós passar a adversidade, sufoco, tristeza, choro, aflições, assim como Jesus passou, assim como os discípulos passaram, mas eles venceram, eles foram vitoriosos. E a palavra diz que eles estão com Deus, eles vão viver com Deus, porque Jesus prometeu que eles iam ser salvos. Assim como Jesus morreu, Ele foi até aqui na cruz e salvou o mundo. Assim somos nós, Ele veio para nos salvar. E Ele nos salvou, senão nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Ele nos salvou por um motivo, para quê? Para adorar a Ele, para viver para Ele, para buscar a Ele. Seja na aflição, seja na dor, mas busque a presença do Senhor, porque Ele está contigo. Ouvidos atentos para te ouvir. Então, seja salvo, nosso Deus. Não busque o mundo, não ame o mundo, mas ame a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui entreguei a tua palavra, Pai.
Essa palavra foi de ensinamento, Pai, para mim, Pai, para essas pessoas que aqui estão, Pai. Que o Senhor tenha recebido de bom grado, Pai, o que foi dito aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai, no lugar onde nós vamos buscar nossa vitória, Pai. E essa palavra não nos instrui, Pai, que o Senhor vai nos abençoar, Pai. Que o Senhor vai abençoar, seja o que for, nós estamos pedindo, Pai. Porque é o Senhor, o Deus que tudo pode, Pai. É o Senhor que dá sabedoria, que dá discernimento, que dá riqueza, que dá tudo, Pai. Assim como o Senhor deu para Salomão, o Senhor dá para nós, Pai. Mas nós queremos ser fiel, Pai. Não pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor dá, Pai. Mas pelo que o Senhor vai nos levar para morar contigo, Pai. Porque o Senhor é rei, Pai. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é um Deus que faz coisas impossíveis, Pai. E aqui te entrego esta palavra, Pai. Que seja de encontrado a Ti, Senhor. Que tenha chegado no Teu trono, Pai. Como uma palavra de ensinamento, Pai. Como uma palavra de alguém que leu, Pai, se arrependeu de algo, Pai, que eu não soube agradecer, Pai, que eu esqueci de agradecer, Pai. Se alguém esqueceu de agradecer a Ti, Pai, que ela venha se lembrar neste momento, Pai, desta palavra. Se alguém não te agradeceu pela manhã, que ela agradece agora, Pai. Se tem alguém que não se arrependeu, que se arrependa agora. Se tem alguém com raiva do seu próximo, que perdoe seu próximo. De grande será a sua vitória. Deus é com cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra tenha entrado no coração de vocês verdadeiramente. Que você não saia daqui, irmão, murmurando, reclamando, mas se lembrando que tem um Deus que dá vitória, que tem um Deus que cura, que tem um Deus que liberta, que tem um Deus que nos trouxe aqui e nos deu um ensinamento que a vitória é certa, mas a fidelidade da nossa vida tem que ser verdadeira. A vitória para você é certa, ela é real, ela é verdadeira. Apenas acredite, confie no nosso Deus, irmão. Eleve meus olhos para o alto. Nosso socorro, Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve meus pensamentos ao Senhor. Assim como Salomão levava ao Senhor. Assim como ele pedia ao Senhor, peça ao Senhor. Assim como o Jó estava ali para refugiar, mas a sua alma estava purificada. Se você está sente, mas a sua alma está fiel a Deus, eu confio no Senhor com todo o seu coração. Nós temos Jesus que foi todas as coisas, irmão. E essa noite é totalmente diferente para cada um de vocês. Que você não seja idólatra. Que você não seja infiel. Que você seja fiel a Deus. E todas as coisas que você venha fazer, você consagre ao Senhor a sua vida, a sua família, os seus bens, o seu trabalho. Consagre ao Senhor tudo em nome de Jesus, Pai. Pai, aqui entrego a Ti, Pai. Os sonhos dessas pessoas, Pai. Aqui entrego, Pai. Essa mensagem, Pai. Aqui estamos mais que vencedores, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E aqui estamos retribuindo de alguma forma, Pai, o amor para Ti, Senhor. Obrigado por você ser fiel a nós, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade sobre nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida do pastor Charles Comente. Abençoe grandemente, Pai. Abençoe esse ministério, Pai. Tira todas as angústias, Pai, dos corações que entram aqui, Pai. Tira toda a soberba, Pai. Tira todos os olhos baixos, Pai. Que eles venham olhar para Ti, Pai, o Senhor, como consumidor da nossa fé. Que eles venham olhar para o Teu nome que está acima de todo nome, Pai. Que eles venham ser, Pai, mais do que vitoriosos, Pai. Que eles possam ter, Pai, a vitória dele na mão deles, Pai. Assim como o Senhor deu a vitória para Salomão, Pai, nos dê a vitória nesta noite, Pai. Seja na nossa família, seja na nossa casa, seja nos nossos amigos, seja nos nossos inimigos, Pai. Nos dê a vitória, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Nós pedimos aqui por fé, porque sabemos que tem um Deus que está ouvindo esta oração. Nós temos um Deus que está com ouvidos inclinados para cá, ouvindo a oração de cada um de nós. Por isso entregamos a Ti, Pai, nosso ser, nossa
a nossa família, nosso ministério, Pai. Entregamos a Ti nosso trabalho, Pai. Entregamos a Ti nossos filhos, Pai. Entregamos a Ti a Renovando Vidas, Pai. Entregamos a Ti, Pai, os pastores, a secretaria, o missionário, o diácono, Pai. Entregamos a Ti, Pai, as crianças. Entregamos a Ti, Pai. Tudo é Teu, nada pertence a nós, Espírito Santo de Deus. Que a vida não prevaleça no seu dia neste lugar, Pai. Que a vitória do Teu povo seja certa, Pai. Porque estamos seguindo o Teu caminho, Pai. Estamos seguindo a Ti, Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai. Obrigado, oração. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, meu Pai. Obrigado, Senhor, eu Te amo, Pai. Eu Te amo muito, Pai. Eu Te agradeço, Pai, pela Tua felicidade, Senhor. Eu Te agradeço pelo Teu amor sobre nossas vidas, Pai. Eu Te amo, Pai. Obrigado por nos amar, Pai. Eu aceito o Teu amor na minha vida, Pai. Eu aceito, Pai, a Tua misericórdia sobre minha vida. Obrigado, Senhor, por nos amar, por nos salvar. Entrego a Ti, Pai, a vida dessas pessoas que aqui estão, Pai. Necessita de casamento, Pai, por favor. Visita teus filhos, Pai. Visita essas dores, essa angústia, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda maldade, toda fixaria, toda doença boa, Pai. Venha focar em nome de Jesus, Pai. Hoje vem o Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade. Glória a Deus. Eu preciso de um Glória a Deus. transforma minha vida, Glória a Deus, Pastor Jade. Glória a Deus, aleluia. percebo que eu não vejo a luz do dia, estão pegando sem contar minha alegria. Aleluia. Eu vou falar Deus para mais sobre todos os todos benditos de Jesus. Simplesmente estamos assistindo, vocês que estão aqui. Quero agradecer a Deus pelo missionário, pela palavra, pelo dia. Deus abençoe a vida dele, a família dele. E creio que essa palavra veio do coração dos nossos corações, né? Quero chamar aqui o Kelvin. Vem aqui, Kelvin, rapidinho, por favor. A palavra de Deus diz em Marcos, ou Lucas, né? 5,31. Jesus veio para os doentes, não foi para os sãos. Sim ou não? Sim. Está escrito, né? Esse aqui é o Kelvin. Kelvin entrou aqui na porta. Perguntou se a gente podia orar por ele. Ele já o joelho. E já recebeu a oração. Já o giro. E o Kelvin, ele contou um pouquinho da história dele rápido. Ele é pai dele é sargento na polícia militar. É crente, é salvo, pessoa de Jesus. Mas hoje ele encontra-se assim dessa forma. Mas como o Senhor Jesus veio para os doentes, que foi para os santos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E eu quero vir, pasme ou não, mas quero vir adorador. Aleluia! Quero vir adorador, irmãos. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Então, a gente vai fazer normalmente uma oração por ele, mas eu quero pedir para ele dar só uma palhinha no Thales. Você pode avaliar aí? Tenta aí, por favor. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Aleluia a Deus! Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai.
E eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e pousar tranquilo nos braços do meu Pai. Meu Pai, Pai, eu sei que eu não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Estenda sua mão para cá. Senhor, mais uma vez nós te prestamos a vida do diabo. Sabes o que ele tem vivido no passado, a sua família querendo que tem chorado, orado. Aleluia, Deus. Tu vieste para os doentes, não foi para os santos, Senhor. Tu vieste justamente para todos que estão passando por esse processo. E a tua igreja, ela tem a responsabilidade de orar, jejuar, clamar. Pois a tua igreja não é juiz para julgar, mas está aqui como canal de bênção para a vida de Kelvin. E como ministro da tua palavra, com imposição de mãos, eu profetizo, Senhor, o inferno recue e saia e desça as profundezas do nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo um milagre, Senhor, na vida do Kelvin. E esse Deus levantar ele como um grande Senhor adorador, Pai. Porque eu sei, conheço o teu poder, Senhor. Ai, defende, então eu declaro, decreto nessa noite a falência do inferno em nome de Jesus. Eu profetizo a libertação do Kelvin de dentro para fora. Tira, Senhor, todo efeito, Senhor, do seu sangue, todo encantamento, toda maldição paterna, materna, interna, externa, todo peso maldito do inferno contra a vida do Kelvin, Senhor. Eu ministro, Senhor, que tu vais fazer algo sobrenatural. O Kelvin, Senhor, vai estar louvando, adorando o teu santo e teu eterno nome. Ele não tem força, mas tu és a força maior. Ele não tem, mas tu tens, Senhor. Ele não é, mas tu é. Ele não pode, mas tu pode, porque tu és o Cristo vivo. Então eu profetizo o milagre, a libertação completa de dentro para fora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todo mal some. Em nome de Jesus, eu profetizo a vitória do Kelvin. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eita, essa palavra deve ter sido por Kelvin, mas Jesus tem que ser melhor. Senhor, abençoa as nossas vidas, nos leve para os nossos lares. A tua palavra foi pregada na estrada de Deus e ela foi injetada no nosso coração, Pai. Que essa palavra poderosa, Senhor, venha edificar a fé de cada filho teu, de cada filha que ouviu, que saiu dali debaixo do teu poder, da tua autoridade, da tua graça. Pois, Pai, eu creio no milagre, Senhor, das nossas vidas, Pai, da tua igreja, do teu povo. Abençoa, Senhor, esse estado, Brasil e Israel. Nos dá uma noite de paz abençoada, que vieram nos leva contigo para a glória. Que a graça do Senhor Jesus, amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do doce e amado Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família até a 4ª geração. Esse estado, o Brasil e Israel, a igreja confirma dizendo: amém. A vitória é nossa, tudo posso. Senhor, meu pastor, ajuda.